Pela estrada fora eu vou bem sozinho, levar esse doce para vovozinho. Mas não vou falar da vovozinha agora não, gente. Você que tem criança em casa, criança, ela é uma pessoa desprovida de limite, tá? E o pai e a mãe começam a colocar limite para a criança. A criança vai correndo e a gente grita, você vai cair, a criança cai. Você vai bater a cabeça, a criança bate a cabeça. Muitas vezes, os pequenos acidentes que acontecem com a criança, você vai enfiar o dedo na tomada, a criança vai lá enfiar o dedo na tomada. Muitas vezes esses acidentes que acontecem com as crianças, eles são sugestionados por alguém que cuida da criança. Tá? É uma limitação. Eu sei que se eu ir caindo, correndo eu posso cair, então eu grito para a criança, cuidado, você vai cair, a criança cai. Você vai enfiar o dedo na tomada, a criança enfia. Você vai bater a cabeça no poste, a criança bate. Muitas vezes acontece isso, tá? Observem muito esses pequenos acidentes, né? Por que acontecem? Criança assustada é uma coisa gravíssima. Eu queria falar sobre o susto das crianças. Eu vou contar 3 casos de susto de crianças aqui, porque como eu trabalho com crianças doentes, com crianças desde 1981, faz tempo. O cinegrafista nem tinha nascido. O papai dele nem conhecia a mamãe dele, é um negócio antigo pra caramba. 1981 eu comecei a trabalhar com crianças. A gente vem acompanhando, a criança correu, caiu, bateu a cabeça, tá aqui. E daí você descobre como que a mãe, a babá, a pessoa cuidadora da criança, comunicava com a criança. E a gente, enquanto adulto, é extremamente limitado. E a criança, ela é sem limite. Quando você começa a limitar a criança, você começa a colocar para ela os riscos, os perigos e os acidentes que ela vai enfrentar no dia a dia. O pior de todos esses daí é o susto. Sabe aquela brincadeira que a gente pega o bebezinho assim e joga para cima? A criança cai no chão. Quando a criança cai no chão, ela vai chorar desesperadamente porque ela se sentiu desprotegida. Esse susto muitas vezes causa um trauma na criança, um medo, que pode desencadear alergia, asma, dificuldade para falar, tá? Medo, insegurança. Então você brincar, você que gosta de brincar com a criança, que gosta de jogar a criança, fazer vídeo cacetada com a criança, toma cuidado, porque você pode estragar uma vida numa brincadeira dessa, tá? É só um lembrete assim, para que a gente observe a criança com o devido respeito que ela mereça, sabendo que ela é ilimitada, como que nós vamos colocar os limites que nos condicionaram. Ou não corre, não caia, não fala. A mãe fala para a criança assim, fecha a boca e come. Como é que você vai comer com a boca fechada? Tem que abrir a boca para comer. Se você comer muito, você vai ficar muito gorda. A criança está magrinha se sentindo obesa. Vem a chamada bulimia, né? A criança está anoréxica, magricela e se sentindo gorda. Muitas vezes é uma fala, uma comunicação, um gritão que a criança ouviu no momento desnecessário e isso daí desencadeia susto. As nossas amadas e queridas benzedeiras, aquelas parteiras lá do interiorzão, lá do meio do mato, né? As nossas rezadeiras, recebem todos os dias criança com o bucho virado, criança desconfiada. Tem criança que não pode passar na frente de uma mulher bonita, já desconfia de vontade de dar um beijo na mulher. Mas assim, a gente desconfia, vê o suco de laranja, ai que delícia, eu vou desconfiar por causa do suco de laranja. Mas a criança está desconfiada por causa do suco de laranja? Nem sempre. Só que quando a criança manifestou febre, manifestou nervoso, ficou chorando, a primeira pergunta, o que é que você viu e não comeu? O que é que você quer comer? Qual é o brinquedo que você quer? Ela fala de um computador de última geração. Quando a gente era criançada, né, falava, quero abacaxi. Uma criançada hoje pede. Um dia eu perguntei para uma sobrinha minha, pequenininha, assim, de 5 anos de idade, qual é o presente que você quer do seu aniversário? Ela falou assim para mim, eu quero um computador de última geração, quero um carro novo para o meu pai e um trator para o meu pai trabalhar lá no sítio e eu quero que compre uma vaca para minha mãe ter uma vaca para tirar o leite para mim. Vou fazer uma propaganda aqui, não devia, mas vou fazer. Eu peguei e dei uma telecena para ela. Falei, se você ganhar, você compra tudo isso e muito mais. Né? Eu falo assim, brincando, mas é uma coisa séria. E a gente induz a pessoa a ter limites drásticos e a desenvolver uma vontade além da sua capacidade, às vezes, do momento.
Isso gera insatisfação. 90% da população mundial nesse momento está insatisfeita com alguma coisa. Estou sendo generoso, tá? Falei 90%. Todo mundo acha que poderia ser melhor. O técnico da seleção não é bom, o presidente não é bom, o governador não é bom, o padre falou bobagem, o pastor não sabe o que diz, o pai de santo também é outro doido lá que só quer dinheiro. E a gente sempre acha que os problemas do mundo estão na outra pessoa. Por quê? Porque nós somos condicionados a acreditar que a outra pessoa é responsável por nosso sofrimento. Mas voltando à criança que levou um susto lá e que ficou com vontade de tomar um suco, que queria comer o abacaxi, que queria ganhar um videogame moderno e o papai não podia dar, e essa criança ficou desconfiada. O que é criança desconfiada? Na linguagem das benzedeiras. É aquela criança que ela está tomada de verminose, ela está nervosa, ela está insatisfeita e ela começa a fazer aqueles desejos copiando o adulto que está próximo, tá bom? Adulto, responsabilidade na conversa com seu bebezinho aí, tá? Mas se essa criança é nervosa, aí que tem a ervinha de São João, tá? Não sei se você vai conseguir dar um zoom aí, né? Mas pode dar, né? Vai dar um zoom assim. A ervinha de São João, ela é uma das plantas muito importante para acalmar a criança. Ela melhora o funcionamento do aparelho digestivo da criança, ela elimina o excesso de fezes que está parado dentro da criança, ela acalma a criança, pode fazer banho com a ervinha de São João, que acalma a criança. A outra plantinha paralela que a gente sempre usa muito, eu tenho aqui uma que está quase em extinção, que é o levante. Como que você conhecia uma criança tomada de verminose no interior do Brasil há alguns anos atrás? A criança ficava cheia de mancha branca aqui assim, né? Ficava cheia de mancha branca, ficava barrigudinha, ficava nervosa, com dificuldade de aprender na escola. Tudo isso era sintoma da verminose. Por quê? Porque essa criança estava desnutrida. Eu sempre falei que a hortelã, ela fortalece a criança. E esse levante elimina o excesso de verminose que uma pessoa possa ter dentro do seu organismo. Então o levante também é uma planta maravilhosa que você tem que ter na sua casa para tratar a verminose dos seus filhos. O chazinho de hortelã, propriamente dito, qualquer adulto pode tomar, tá? Ele tem ferro, tem fósforo, tem cálcio, tem um monte de coisa bonita aqui. O chá de hortelã melhora a capacidade de concentração, melhora a capacidade de aprendizagem, melhora a capacidade de memorização. E as crianças que estão naquela fase de aprendizagem, muito importante tomar o chazinho de hortelã. Bom, com todos esses cuidados ainda a criança tem cólica e dor de barriga, cólica menstrual. Quando a menina vai ter a menarca, né, que é a primeira menstruação, ela começa a ter cólicas terríveis, nem sempre está perto do pai e da mãe para conversar, nem sempre o pai e a mãe estão abertos para conversar, está percebendo que a criança cresceu. Então a Marcelinha ajuda a resolver essas cólicas, ajuda a resolver a cólica menstrual, a cólica de espasmos, que é a famosa dor de barriga. Ela elimina o barro da vesícula, ela limpa a vesícula, limpa o fígado e melhora toda a função digestiva da pessoa, desde a criancinha até o adolescente aí também, porque eu estou misturando um pouquinho aqui adolescente com criança, tá? Vocês perceberam já isso, né? E a erva de Santa Maria, propriamente dita, que é um dos melhores e mais famosos verbífugos naturais que existe no planeta. Chazinho da erva de Santa Maria, ele combate oxiúrios, giardia, lombriga, amarelão, barriga d'água, todas essas verminoses aí que atacam as pessoas. Daí você vai falar assim, mas a pessoa que está no centro urbano, ela não tem acesso a esse tipo de verminose. Tem. Conheço muita gente que mora num apartamento lá do 20º andar que tem problema de verminose, sim senhor. Porque você não vive trancado dentro de uma bolha, você está sujeito a contato com a verminose. O oxiúrios, por exemplo, para quem não lembra disso, e é um verminho que a gente quase nem fala muito dele, o oxiúrios, ele fica na borda do esfíncter e quando a pessoa dorme, ele sai fora do ânus. Ele pode sair do ânus de uma pessoa e entrar no ânus da outra pessoa. Então o oxiúrios, por exemplo, ele pode ser transmitido quando duas pessoas dormem junto.
Na creche, por exemplo, dorme 3, 4 crianças junto no mesmo colchãozinho lá, pode acontecer de o oxigênio sair de uma criança e passar para outra. A erva Santa Maria resolve. Então, esse zelo do combate da verminose é muito importante. Daí vamos falar assim para mim, e o doce? Meu Deus, o que fazer com o doce, né? Eu adoro o doce. O grande problema do doce é que porque ele engorda. E a criançada, hoje em dia, elas fazem menos travessura do que a criançada do meu tempo. E as criançadas mais velhas que eu, que tem mais tempo de criança, então tem mais tempo de arterice também. Tá? Eu tenho 57 anos de criança, tem uns que tem 80 anos de criança. Quanto mais velha a criança, mais arte ela aprontou. A criançada de hoje fica aqui, ó, no celular, ou fica aqui no videogame, ou fica aqui no computador. Essa criança ela não tem tanta movimentação, não queima caloria, não gasta energia. Daí o dano do açúcar, das massas, dos glúten, do suco, vai ser maior para essas crianças. Mas essas ervinhas que eu falei aqui, ó, pode fazer suco. Mãe, olha o segredo. Pega uma folhinha de hortelã assim, do Levante, alguma coisa parecida, bate no liquidificador com água ou com leite e faz um suco. É um suco altamente nutritivo, revigorante, refrigerante. Ah, essa palavra refrigerante, não estou falando de refrigerante industrializado. Qual é a função refrigerante? Ele combate as febres intestinais. Que as febres intestinais que faz com que a criança solte pum com cheiro forte, que a criança produz fezes ressecadas. Quando você toma um suco de hortelã, suco de Levante, um suco de Tansage, que são sucos refrigerantes, no sentido de refrigerar o tubo digestivo, você eliminou uma série de doenças dessas crianças. Então, esse cuidado com a criança, porque não pode tomar suco, porque o suco vai engordar. Vai engordar porque a criança não tem atividade física. Vai engordar porque a criança está extremamente sedentária, entendeu? Então, quando a gente faz esses suquinhos que são refrigerantes, ele vai melhorar o tubo digestivo, vai melhorar a capacidade de concentração, vai melhorar a excreção, né, do cocô, do xixi, tá? Não é 1 e 2, não, é cocô, fezes e xixi e urina. Quando a gente fala correto, por mais dura que seja a palavra, o reflexo dela vai ser mais amoroso, mais educativo, mais consciencioso, vai transmitir sentimento de consciência para a pessoa. Também é muito importante a gente falar correto com as crianças. A gente tem que largar, nenenzinho, fala assim que o cara era tão feio, mas tão feio, mas tão feio. Quando ele nasceu, veio 2 cegonhas para trazer ele, uma para entregar a criança, outra para agradecer. Não precisa disso, gente. Tá? Não precisa contar historinha assim para as crianças mais. Até porque se você contar historinha assim para a criança, ela vai lá na internet perguntar como é que é, vai achar eu falando isso. Vai falar, é verdade. O professor falou isso, não é, entendeu? Quanto mais a gente coloca as claras, qualquer que seja a situação para a criança, melhor vai ser a formação que a gente vai ter com a criança. Vou aproveitar essa deixa que nós estamos falando de criança e adolescente aqui, tem uma coisa muito grande que é a questão da sexualidade na adolescência, da gravidez na adolescência. Desde que o mundo é mundo, há milhões de anos, mais de 60 milhões de anos que o ser humano na face da Terra, que as meninas estão preparadas para a gravidez a partir dos 10, 11 anos, quando elas começam a ter a menstruação. Isso vai até os 45, 50 anos, algumas um pouquinho mais, durante a vida fértil. Tem muita criança que ficou grávida na adolescência porque faltou alguém que falasse para ela que tinha que tomar cuidado. Daí aquela briga com a criança, é porque engravidou, porque não quer. Vamos olhar para essa criança e orientar ela. Você pode, uma criança, uma menina pode ficar grávida com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, pode. Só que o corpo dela ainda não está preparado para receber a maternidade, porque toda a estrutura dela é óssea, é frágil, a estrutura hormonal dela é insuficiente e o corpo dela não está maduro, a consciência dela não está formada, então é melhor que ela fique grávida com 20 anos. A criança vai tomar esse cuidado de ficar grávida com 20 anos. Mas fica só aquela briga na rede social, né? O a favor e o contra. Não, isso não resolve. Precisamos de informações claras. A Lua Crescente Ervas Medicinais está aqui. Milhares de pessoas que vieram por aqui. E a gente sempre procurou falar de uma maneira clara, franca, objetiva, sem agressão, sem ofender as pessoas, para que elas tomem decisões corretas na sua vida. Tá bom? E tomando decisão correta na vida, tomando chazinho correto na vida, já melhorou 90% da sua saúde.